O turismo em Portugal, feito através de reservas nas plataformas Airbnb, Booking ou TripAdvisor, tem vindo a bater recordes todos os anos. Em 2023, Portugal foi o quinto país na União Europeia com mais reservas em alojamentos de curta duração através de plataformas, com mais de 39,5 milhões de noites reservadas. Portugal foi assim um dos países da União Europeia mais procurados por turistas, sendo apenas ultrapassado pela França, Espanha, Itália e Alemanha. O país tem-se vindo a afirmar como um dos principais destinos turísticos na Europa, atraindo visitantes de todo o mundo. De norte a sul de Portugal, cada vez mais câmaras cobram taxas turísticas e encaixam milhões de euros nos cofres municipais. Para além disso, os turistas com maior poder de compra têm injetado grandes somas de dinheiro em Portugal, contribuindo significativamente para o crescimento das receitas fiscais e para a circulação de capital, impulsionando diversos setores da economia. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística relativos a 2023, o consumo turístico teve um contributo total, direto e indireto, de 12,7% do PIB da economia portuguesa. No entanto, o impacto do crescimento do turismo tem vindo a trazer desafios significativos, principalmente para os próprios portugueses, que se veem cada vez mais excluídos de regiões como o Algarve, devido ao aumento exorbitante dos preços. O Algarve tem sido historicamente um dos destinos mais procurados tanto por turistas estrangeiros como pelos portugueses. Contudo, nos últimos anos, tem-se observado uma tendência preocupante, que é a exclusão financeira da classe média portuguesa, que se vê incapaz de competir com os preços elevados durante os meses de verão. Esta exclusão financeira deve-se, em grande parte, à acentuada valorização dos preços, que restringem o acesso de muitos portugueses à região, empurrando-os para mercados alternativos ou menos valorizados. Em contrapartida, os hotéis e outras infraestruturas turísticas têm registrado um aumento significativo na faturação, impulsionado pelo crescente número de turistas estrangeiros. Um fenómeno interessante, observado recentemente, é o de praias menos cheias e uma diminuição das filas em restaurantes e outros espaços públicos no Algarve, mesmo em pleno mês de agosto. Esta mudança reflete a ausência de turistas nacionais, que outrora constituíam uma parte significativa dos visitantes na região durante a época de verão. Agora, os estrangeiros ocupam grande parte dos hotéis e resorts, o que faz com que os serviços sejam voltados quase exclusivamente para esse público. Segundo o INE, o número de hóspedes nos primeiros 6 meses do ano 2024 superou os 14,3 milhões, mais 5,6% que no primeiro trimestre do ano passado. Este aumento deveu-se principalmente às dormidas de não residentes, sendo que 71,5% das dormidas em Portugal foram geradas por hóspedes estrangeiros. Esta realidade tem levado a situações caricatas, como a dificuldade de comunicação com funcionários que não falam português, num cenário que muitos portugueses não esperavam encontrar no seu próprio país. Este fenómeno levanta a questão de até que ponto o turismo em Portugal se está a tornar insustentável para os próprios portugueses. Embora seja compreensível que as empresas do setor procurem maximizar os seus lucros, ajustando os preços à procura, é também importante considerar o impacto que isso tem na população local. A exclusão dos portugueses do mercado turístico no Algarve não só altera a dinâmica social e económica da região, como também pode levar à perda de identidade cultural e à descaracterização das tradições locais. Um dos maiores desafios que o Algarve enfrenta é a sua dependência sazonal do turismo. Durante os meses de verão, a região vive um boom económico, mas durante o resto do ano, muitas famílias e empresas algarvias lutam por sobreviver. Por outro lado, a descentralização do turismo, que tem sido uma consequência indireta deste fenómeno, tem trazido benefícios para outras regiões do país. Como consequência, muitos portugueses têm optado por destinos alternativos fora de Portugal ou então em zonas no interior menos conhecidas, onde os preços são mais acessíveis. O crescimento do turismo em áreas menos exploradas, muitas vezes impulsionado pelo aumento do alojamento local, tem permitido a revitalização de regiões que anteriormente não tinham grande expressão no mapa turístico nacional. Isto tem permitido uma distribuição mais equitativa dos benefícios económicos do turismo e redução da pressão sobre as áreas mais saturadas, como o Algarve e Lisboa. Quem também tem vindo a Portugal em força nos últimos anos são os nómadas digitais. De acordo com um estudo realizado pela consultora Global Citizen Solutions, Portugal é o 7º melhor destino para nómadas digitais, sendo que o primeiro lugar do ranking é ocupado por Espanha. Este novo ranking junta-se já a outros, como o ranking da Expat Insider 2024,
que coloca Portugal no 15º lugar do ranking dos melhores países para residir no estrangeiro, bem como o ranking da plataforma Nomad List, que no final de julho colocava Lisboa como a 7ª melhor cidade para nómadas digitais e o Porto em 19º lugar. Contudo, este crescimento do turismo nestas regiões também apresenta desafios. O aumento da procura por parte dos turistas e estrangeiros pode levar à especulação imobiliária e ao consequente aumento dos preços do mercado imobiliário, bem como à pressão sobre os serviços locais. É por isso essencial que haja uma gestão equilibrada do turismo, que tenha em conta a capacidade de carga das regiões e que proteja os interesses das comunidades locais. A importância do turismo para a economia portuguesa não pode, no entanto, ser subestimada. Em 2023, o turismo contribuiu por quase metade do crescimento real do PIB, demonstrando o seu papel central na recuperação económica do país e na estabilidade das contas públicas, além de ser um fator determinante no aumento dos fluxos de investimento direto estrangeiro. Segundo as contas do Instituto Nacional de Estatística, o turismo contribuiu com 1,1 pontos percentuais para o crescimento real do PIB em 2023, que foi de 2,3%. A aposta no turismo como motor de crescimento económico tem permitido a criação de empregos e o aumento das receitas fiscais, mas também tem revelado as fragilidades de uma economia demasiado dependente de um setor sazonal e vulnerável a flutuações externas. Para garantir um futuro sustentável para o turismo em Portugal, é necessário diversificar a economia, investir na qualificação da mão de obra e assegurar que os benefícios do turismo sejam partilhados por todos, incluindo por os portugueses que atualmente se veem cada vez mais afastados das zonas onde sempre viveram. É por isso importante criar condições que permitam aos portugueses, por exemplo, voltar a frequentar o Algarve, garantindo que a região não se torne um destino exclusivo para turistas estrangeiros. Apesar de ser reconhecido como um setor capaz de ter um grande impacto na economia de um país, o impacto do turismo nas cidades é hoje alvo de preocupação. De acordo com um estudo de 2023, a cidade do Porto é já a 9ª cidade europeia com o maior número de turistas face à sua população residente. A classificação foi estabelecida através de um estudo da Olido com recurso aos dados do Euromonitor International, em que foram analisados os números de chegadas a cada cidade e comparado esse valor com o seu número total de habitantes. A ocupar os 3 lugares da tabela, encontram-se as cidades de Dubrovnik, localizada na Croácia, e que registra 27 turistas por cada habitante, seguindo de Rhodes, na Grécia, com 26 turistas por habitante, e Veneza, em Itália, com 21 turistas por habitante. Nos últimos anos, a cidade do Porto tem experienciado um crescimento explosivo no turismo. A cidade, que no passado foi conhecida pela sua autenticidade e charme, tornou-se agora um dos destinos turísticos mais populares da Europa. No entanto, este sucesso tem trazido consequências profundas para os seus habitantes, levando muitos a questionar se o Porto ainda é uma cidade para os portuenses ou se transformou numa mera vitrine para os visitantes turistas estrangeiros. É inegável que o turismo tem gerado benefícios económicos significativos para uma pequena elite de proprietários e investidores. O aumento da procura por alojamentos turísticos, como os famosos Airbnbs, inflacionou o preço dos imóveis, enriquecendo quem já possuía propriedades no centro da cidade. No entanto, estes benefícios são limitados a uma classe privilegiada, enquanto os impactos negativos são sentidos por uma vasta maioria dos portugueses. Para quem trabalha na indústria do turismo, a realidade é bem diferente. Os empregos criados são frequentemente precários e mal pagos, e muitos deles são ocupados por mão de obra imigrante, que, por sua vez, enfrenta condições de trabalho difíceis e salários muito baixos. O turismo, ao invés de ser um motor de prosperidade para a sociedade em geral, parece estar a aprofundar as desigualdades económicas e a contribuir para a precarização do trabalho. Além disso, o aumento do custo de vida, impulsionado pelo turismo, está a tornar a vida no centro do Porto insustentável para muitos dos seus residentes. Os preços da habitação subiram a níveis exorbitantes, forçando muitos portuenses a abandonar a cidade ou a viver em condições económicas muito difíceis. O comércio local, que antes servia a comunidade, está agora voltado quase exclusivamente para os turistas, com preços inflacionados que os habitantes locais não conseguem pagar. Mas não é só nos principais centros urbanos como o Porto e Lisboa, ou em regiões como o Algarve, que a invasão de turistas se faz sentir. Os problemas associados ao turismo têm-se vindo a alastrar um pouco por todo o país, sendo que a vila de Sintra, seguindo a tendência de outras cidades europeias como Barcelona ou Veneza,
tem vindo a colocar cartazes e faixas a expor a insatisfação dos seus habitantes com o turismo de massas. A vila de Sintra está classificada como Património Mundial da Unesco e está a apenas 30 km de Lisboa, o que torna uma viagem de um dia uma opção muito popular para turistas que estão a visitar a capital portuguesa. A fácil acessibilidade por comboio e autocarro faz com que seja uma escolha conveniente visitar o Palácio da Pena ou a Quinta da Regaleira e explorar um lado mais verde e romântico de Portugal. De acordo com notícias recentemente divulgadas na comunicação social, os turistas que passem por Sintra estão a ser agora recebidos com faixas e cartazes nas janelas e nas montras das lojas, dos restaurantes e dos cafés, exigindo medidas contra o turismo de massas e o caos no trânsito. A vila de Sintra é, por natureza, pequena e intimista, e a infraestrutura local não foi concebida para acomodar o fluxo massivo de turistas que chega todos os dias de comboio a partir de Lisboa. A cada manhã, um novo contingente de visitantes desembarca na estação de Sintra, prontos para explorar os pontos turísticos mais icónicos da vila. O problema é que as estradas estreitas e o limitado espaço público da vila não conseguem lidar com a pressão deste número crescente de pessoas. Um dos problemas subjacentes à crise turística de Sintra é a falta de alternativas eficazes de transporte automóvel. Num cenário ideal, seria possível proporcionar um sistema de transporte público eficiente que permitisse aos turistas e residentes deslocarem-se pelos principais pontos de interesse sem dependerem de carros. No entanto, esta solução parece estar a anos-luz de distância. As propostas para mitigar o problema são muitas, mas poucas parecem viáveis sem medidas drásticas. Reduzir o número de comboios urbanos que ligam Lisboa a Sintra ou eliminar as estações de Sintra e Portela seriam opções extremas que prejudicariam não só os turistas, mas também os residentes locais e os trabalhadores que dependem deste meio de transporte para sobreviver. A vila, outrora um refúgio tranquilo para reis e poetas, tornou-se num palco de multidões, trânsito e sobrecarga turística. Para salvar Sintra e Portugal de uma invasão anunciada, é imperativo que se encontrem soluções inovadoras e sustentáveis que protejam tanto os interesses dos turistas como dos habitantes locais portugueses.